mas essa sua nulidade, essa soma sempre é igual ao número de colunas da matriz, né? Então, só lembrando que era o posto da matriz A é igual a dimensão do espaço linha que é a mesma coisa que a dimensão do espaço coluna, né? Coluna de A, né? Ok. E a nulidade é a dimensão do espaço nulo. Espaço nulo. Né? Aí a gente sabia calcular o posto e a nulidade. Para calcular o posto, você leva a matriz da forma reduzida, né? E aí você conta o número de pivôs. Tu pode botar aqui número de pivôs de R, né? A gente já tinha feito isso aqui. Vamos colocar aqui em cima A Vias Gauss-Jordan. Gauss-Jordan é elevado à forma reduzida, escalonada R. Então, o posto é o número de pivôs. Pivôs de R, né? E a nulidade, a gente sabe também que é o número de parâmetros da solução geral de um sistema homogêneo. Número de parâmetros do sistema linear homogêneo AX igual a zero, né? Pronto. Aí esse teorema nos diz que quando você soma o posto e a nulidade, sempre tem que obter o número de colunas da matriz dada. Então vamos fazer um exemplo. Exemplo número 3. Seguindo a numeração do livro, né? Exemplo 3. Então a matriz A é a seguinte. Menos 1, 2, 0, 4, menos 5, 3, menos 1, 2, 0, 4, 5, menos 3, 3, menos 7, 2, 0, 1, 4, 2, menos 5, 2, 4, 6, 1, 4, menos 9, 2, menos 4, menos 4, 7. Essa é a matriz. Então, qual a soma do posto e da nulidade de A? Posto de A mais nulidade de A tem que ser quanto?
Ninguém sabe? Alguém sabe? Tem alguém aí? 6. Ok. Isso, exatamente. 6. Mas essa matriz é a mesma matriz do exemplo 1. Não sei se talvez você não se lembre mais, mas a gente provou no exemplo 1. Pelo exemplo 1, a gente fez a forma reduzida, a gente pode até fazer, né? Aqui, escrever A. Quando você aplica Gauss-Jordan, você obtém a forma reduzida de A. Que é assim, a primeira é C1, 0, menos 4, menos 28, menos 27, 37, 13. Depois vem 0, 1, menos 2, menos 12, menos 16, 5, 0, 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 0. Então, o posto, quanto é o posto de A? Quantos pivôs tem nessa matriz? R. Você tem exatamente 2, né? E a nulidade, portanto, é quanto? Você sabe a soma do posto é unidade e sabe o posto. Quanto é a unidade? Isso aqui é 2. Então isso aqui tem que ser quanto? Vamos lá, gente. Não tem nada demais essa pergunta aí. Sabe que esse pedaço é 2. Sabe que a soma total é 6. Então isso aqui é quanto? Ótimo, obrigado, Alexandre. 4. Pronto. Ok. Bom, uma outra forma então de ver, de encontrar o posto e a unidade, né? É através da resolução do sistema linear homogêneo que tem A como monta de coeficientes, né? Então você pega A, uma matriz de M linhas, N colunas, né? Aí o posto vai ser o número de variáveis líderes, né? Eu uso a palavra independentes, né? Dependentes, né? Variáveis dependentes. Que é igual ao número de pivôs, dependente, né? E a nulidade é o número de parâmetros ou o número de variáveis independentes. Número de variáveis independentes. Independentes, tá?
É uma outra forma de você entender o posto e a nulidade de uma matriz, tá? Então, exemplo 4 ilustra como você usaria essa ferramenta aí, esse teorema. Exemplo 4. Uma pergunta que pode ser respondida usando essa informação que o teorema oferece. Então, é assim. Se você tem uma matriz de tamanho 5×7 de posto 2, é uma matriz 5×7 de tamanho de posto 2. A pergunta é qual é o número de parâmetros da solução geral do sistema homogêneo? Qual é o número de parâmetros do sistema homogêneo AX igual a 0 da solução geral do sistema homogêneo da solução geral do sistema homogêneo AX igual a 0. Alguém falou por aí? Eu e Alexandre. E 5, vamos ver. Qual seria, como você chegou nessa solução, Alexandre? Isso. Posto de A mais nulidade de A tem que ser o número de colunas, que é 7, né? Mas o posto é 2, né? Então a nulidade de A é 5, correto? E a nulidade é exatamente o número de parâmetros da solução geral, né? Isso aqui é igual a isso. Exatamente. Né? Então, a resposta é 5, né? Ok? Muito bem. Então, a gente tem como incluir mais duas linhas a um teorema que o autor do livro ele coloca em cada seção do livro uma linha a mais a esse teorema. Olha como está ficando gigante. Você tem todas essas afirmações tendo o mesmo significado. Tudo isso significa a mesma coisa. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 afirmações. Todas significam a mesma coisa. Matriz quadrada de ordem n. Ser inversível é a mesma coisa que o sistema homogêneo x igual a 0 tem uma única solução, sendo a solução trivial. A forma escalonada de A é a identidade. A é produto de matrizes elementares. O sistema AX igual a B é consistente, qualquer que seja B. O sistema AX igual a B tem uma única solução, qualquer que seja B. O determinante da matriz é 0. Os vetores colunas de A são LI. Os vetores linhas de A são LI. Os vetores coluna geram Rn. Os vetores linha geram Rn. Os vetores coluna formam uma base de Rn, os vetores linha formam uma base de Rn, o posto de AN, a nulidade de A é 0. Então, quando você tem um problema que involucra esse tipo de coisas, esse tipo de
Quer dizer, você tem uma matriz quadrada. Você tem problemas onde tem que pensar, resolver. Ela é invertível. Quais são as soluções do sistema homogêneo? Quais são as soluções do sistema qualquer, onde B é qualquer matriz, né? Calcular determinante. E calcular o espaço linha, espaço coluna, né? Quando você tem alguma dessas respostas para dar, você pode resolver o problema usando as outras possibilidades, né? Então você tem 3, de novo 6, 9, 12, 15 afirmações equivalentes, tá? E ele vai continuar a aumentar essa lista de afirmações equivalentes a cada seção, a cada teorema novo que involucre esse tipo de situação, né? Agora, o que vem agora é uma observação sobre os sistemas onde você tem mais equações do que incógnitas ou menos equações do que incógnitas, tá? Esse sistema se chama de sobre ou subdeterminados, tá? Então vamos escrever se, bom, considerando a x igual a b, um sistema linear qualquer, a x igual a b, então dizemos que o sistema é dito sobre determinado se você tem mais equações do que incógnitas. Isso quer dizer o que sobre a matriz? Mais equações do que incógnitas. Ou seja, bom, se a matriz tem tamanho n por m, isso quer dizer o quê? Sobre m e n. O que quer dizer sobre m e m? Qual a relação de m e n? Exatamente. Mais equações, do que incógnitas. As equações é o número de colunas, né? Isso. As equações são o número de colunas. Então, você tem mais equações do que colunas. Então, n é maior que m, né? Tem menos incógnitas. Incógnitas são as linhas, né? Isso diz sobredeterminado, tá? E subdeterminado é o contrário. Subdeterminado se tem mais incógnitas do que equações. Incógnitas do que equações.
Ou seja, o M tem que ser maior do que N, tá bom? É claro essa definição? Oi. Não. O número de linhas é o número de... Peraí. Número de equações. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, o número de equações é o número de linhas. Você tem razão, Iago. O número de equações é o número de linhas, né? Então, ter mais equações é contar isso. Incógnitas, isso. O número de incógnitas é o número de colunas. Você tem razão. Obrigado, Iago. Então, você tem... Eu contar aqui. M maior que N no primeiro caso e M menor do que M no segundo caso. Tá bom agora? Pronto. Todo mundo de acordo? Ok. Então, a gente pode analisar quando o sistema é determinado, subdeterminado ou sobredeterminado é consistente, olhando para o número de linhas e de colunas da matriz A, né, do sistema. Ok? Bom, então vamos lá. Próximo teorema. Esse teorema aqui, 4.8.5, é outra maneira de reescrever aquele teorema do posto, né? Então vamos lá. Ó. Se você tem um sistema x igual a b, m equações, ou seja, m linhas, né? Linhas. E n incógnitas, ou seja, n colunas. O posto de A for R, então você tem n menos r parâmetros, né? Isso é o teorema do posto, né? Está escrito de outra forma, né? Aquilo que a gente acabou de observar anteriormente, né? Colunas de A. E aqui são linhas de A. Ok? Então o que está escrito aqui em cima, né, gente? Número de pivôs. É o posto, né? Número de pivôs menos o número de colunas dá o número de parâmetros, que está escrito aqui. Número de pivôs mais número de parâmetros igual ao número de colunas, tá bom? Ok. Com isso dá para estudar os casos onde o sistema é sobre ou subdeterminado. Então, vamos ver.
Então, quando é sobredeterminado, mais linhas do que colunas, então, pelo menos existe um vetor B que torna o sistema inconsistente, tá? Ou seja, você pode encontrar um B que torna o sistema inconsistente, pelo menos um, tá? Ou seja, ele nem sempre vai ser consistente. Quando é subdeterminado, ou seja, mais colunas do que linhas, então qualquer que seja o vetor de termos independentes B, o sistema AX igual a B é inconsistente ou tem infinitas soluções, tá? Ou é inconsistente ou tem infinitas soluções, tá bom? Então a primeira afirmação segue daquela tabelona aqui, ó, né? Tem a negação do item E aqui, né? Item E. Peraí, na verdade... Não, na verdade não, porque aqui não temos... Aqui é um sistema quadrado, né? Ah, mas não precisa, assim, não precisa usar o teorema, né? Então, o A é relativamente simples, ó. Lembre-se que essa equação aqui quer dizer do que B, ó, no caso A, existir uma solução disso aqui é a mesma coisa que dizer que B pertence ao espaço coluna. Espaço coluna de A, né? Então, como você tem mais linhas do que colunas, o espaço colunas de A não pode ser Rn, né? Como você tem mais linhas do que colunas, então o espaço coluna de A não pode ser Rn, né? Então tem pelo menos um B que escapa dessa relação aqui, AX igual a B, né? Para B, você tem o seguinte, né? O sistema sempre tem as duas possibilidades, ser consistente ou inconsistente, né? X igual a B pode ser ou consistente ou inconsistente. Se for inconsistente, pronto. Aí você tem a primeira afirmação. Inconsistente. Acabou, né? Ou ele é inconsistente ou tem infinitas soluções. Aí, se for consistente, a gente tem que ver que não pode ter uma solução única, né? Consistente. Então, se for consistente, ter solução única significa o quê? Tá certo. Se for inconsistente, você considera o oposto, né? Ou seja, R
posto de A. Então você sabe que a solução geral tem quantos parâmetros? Quantos parâmetros tem a solução geral? Muito bem, N-R. Parâmetros, né? Então a gente tem que ver que esse número, para ser infinitas soluções, esse número tem que ser maior ou igual que 1, né? Tem pelo menos um parâmetro. Então veja que menos R maior ou igual a 1, né? Não pode ser 0. Ok? Por outro lado, a gente sabe que o posto tem que ser o menor entre M e N, né? E no máximo o menor entre M e N. Correto? O posto R é no máximo o menor número entre N e M, né? Então a gente sabe sempre que mas nesse caso aqui é o menor, por hipótese, o menor é N, né? Que é o menor. No caso subdeterminado, o menor é M, né? M. Isso. Então, N menos R é maior do que, maior ou igual que M, N menos M, que é positivo, né? Maior ou igual que 1. Então pronto, se for consistente, você tem que ter pelo menos um parâmetro, não pode ter 0 parâmetros, portanto, tem infinitas soluções. Então, isso serve para quê? Você pode estudar o sistema, você tem que, conhecendo o posto da matriz, né? Você tem que, se você conseguir, perdão, você não precisa, quando a matriz não é assim, quando a matriz não é quadrada, você consegue ter a noção do que você tem que achar na hora de resolver o sistema linear, né? Isso, para isso que serve o sistema, né? Se for quadrada, você tem todas essas opções para saber se tem solução, né? Quando é quadrado, A quadrada, tá? Saber se é consistente, você tem todas essas possibilidades. Ou você sabe que a matriz é inversível, ou você reduz ela a forma escalonada, ou você sabe o espaço coluna, espaço linha, o posto ou a nulidade. Se você conhece qualquer coisa dessas, consegue responder a primeira parte da afirmação é consistente ou não. Quando a matriz não é quadrada, aí você também pode saber de antemão a resposta. Ó. Se você tem mais linhas do que colunas, sempre existe um B que torna o sistema inconsistente. O sistema X igual a B. Se você tem mais colunas do que linhas, ou é inconsistente, ou se for consistente, tem sempre
infinitas soluções, tá? Então, você já não está mais às cegas ali, quando você for resolver o sistema linear. Você, de antemão, antes de começar a fazer Gauss Jordan, você sabe as 3 possibilidades, tá bom? Ok? Beleza. Então vamos fazer o exemplo 5 para entender melhor isso aí. Exemplo 5. Na verdade são 2 exemplos. Item A. Você tem um sistema AX igual a B. Você tem o posto de A igual a 4. E você tem que A é uma matriz de ordem 5 por 4. 5 por 7. Né? Então, você pode dizer o que do sistema? O que pode dizer do sistema? O primeiro, ele é sobre ou subdeterminado? É sobre ou sub? Sobre a informação, né? Então, tem muitas equações. Tem umas equações subdeterminadas. Peraí. É sobredeterminado. Tem. Peraí, porque eu tô confundindo vocês. Sobredeterminado é. Tem menos equações. Tem mais equações do que colunas. Peraí, então tem uma coisa estranha. No exemplo. Você vê o contrário, é 7 por 5. Né? 7 por 5. Sobredeterminado é isso, sobra a informação. Sobre informação quer dizer muitas equações. Pronto, é sobredeterminado. Então, ele existe, para qualquer B que você bota aqui, ele é consistente ou inconsistente. Sempre é consistente. Isso, então ele dependendo do B é consistente ou inconsistente, né? Dependendo de B. B pode ser consistente ou inconsistente. Ou inconsistente. Bom, quando aquele é consistente, quando aquele é inconsistente, como você escolheria o B? Lembre-se que essa equação, você vai resolver, você tem que lembrar dessa equação, como se escreve em forma de... Quando você divide, escolhe a matriz por colunas, tá? Você tem quantas colunas mesmo? 5, né?
Então, se você pegar esse A assim e X, você escreve ele assim, x1, x2, x3, x4, x5. Então, AX igual a B fica assim. AX igual a B é a mesma coisa que x1c1 mais x2c2 mais x3c3 x4c4 mais x5c5 igual a B, né? Então, quando que é consistente? Quando B, se B pertence ao espaço coluna, na verdade é consistente somente quando isso acontece. AX igual a B consistente e somente se B pertence ao espaço coluna de A, né? Então, se você colocou um cara fora do espaço coluna, o sistema é inconsistente. Se você escolher um B dentro do espaço coluna, o sistema é consistente. Bom, se for consistente, quantos parâmetros tem a solução geral? Quantos parâmetros tem a solução geral? Alguém falou, não vi? Número de colunas menos o posto. Muito bem. Então tem 5 menos 4 igual a 1 em parâmetros. Espera aí. A solução geral. A solução geral tem número de colunas menos o posto parâmetros. Ok? Bom, esse é o item A. O item B é a mesma coisa, só que agora o sistema é subdeterminado. Então, tem AX igual a B, posto de A é igual a 4, mesma coisa, só que agora é subdeterminado. Então, você tem, agora sim, 5 por 7, tá? A é 5 por 7. Isto é subdeterminado, né? Ok. Então, mesma coisa. Quando é consistente, quantos parâmetros tem? Assim, essa parte daqui é sempre a mesma coisa, tá? Saber se é consistente ou inconsistente é saber onde está B, se está dentro ou fora do espaço linha, espaço coluna da matriz A, né? Isso serve tanto para determinado quanto indeterminado. Então, se for determinado, se AX igual a B consistente, quantos parâmetros tem a solução geral? A sua solução geral tem quantos parâmetros? Tem quantos parâmetros? Número de colunas menos posto parâmetros. Né?
Ok. Bom, mais um exemplo então. Exemplo 6. Veja. Tem um sistema sobredeterminado, muitas equações. x1 menos 2x2 igual a b1, x1 menos x2 igual a b2, x1 mais x2 igual a b3, x1 mais 2x2 igual a b4, x1 mais 3x2 igual a b5, né? Sistema sobredeterminado. Ok. Eu gostaria de saber quais são os valores de B, dos Bs, que fazem com que o sistema seja consistente, né? Isso é... A prova teve uma questão, né? Que tinha esse tipo de pergunta. Quais são as condições que tem que satisfazer B1, B2, B3, B4, B5 para que esse sistema seja consistente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Como se soluciona esse problema? Bom, no fundo o que você tem que fazer é encontrar o espaço coluna da matriz associada do sistema, né? A matriz associada do sistema é esse aqui, né? 1, menos 2, 1, menos 1, 1, 2, 3. Certo? Isso que tem que ser feito, né? Então, se você olha para essas duas colunas, elas são LI ou LD? Qual o posto dessa matriz? Dois, né? As colunas são LI. Então, os Bs que eu preciso pegar são aqueles que são combinações lineares dessas duas colunas, né? Então, uma resposta poderia ser essa: B tem que ser da forma A1
C1 mais A2, C2, né? Para A1 e A2 arbitrários. Onde C1 vai ser essa coluna aqui, esse aqui é C2, tá? Uma forma mais específica é tentar resolver o sistema, que foi o que vocês deveriam ter feito na prova 1, né? Tentar resolver o sistema e aí aparecem as condições sobre B1, B2 e B3 aparecem condições mais específicas, ou seja, fica mais simplificado do que isso aqui, né? Então, se você monta a matriz, né, tem que incluir a coluna dos termos independentes. Então, fica assim: 1, B3, 2, B4, 3, B5, né? Então, faz Gauss-Jordan. Quando você faz Gauss-Jordan, assim, um comentário, assim, eu tô corrigindo as provas e eu percebi que teve várias pessoas que não fizeram Gauss-Jordan, fizeram outras coisas, que podem levar a respostas certas. Mas agora, nessa segunda prova, tem que ser Gauss-Jordan. Por isso que a gente insiste que vocês façam o que a gente pede, Gauss-Jordan. Porque se você não faz Gauss-Jordan, você não vai conseguir responder as perguntas com a teoria que a gente usou, né? A gente precisa contar o número de pivôs. Se você não faz Gauss-Jordan, você não sabe o número de pivôs. Então você não consegue achar o posto da matriz, tá? Não consegue achar a nulidade, ok? Então, entendam que é importante que vocês saibam fazer o processo de Gauss-Jordan, tá bom? Aí a matriz linha reduzida, que é assim, ó. O posto era 2, como o Alexandre falou, né? Então a matriz linha reduzida tem que ter as duas primeiras colunas assim. Tem que ter 2 pivôs. Assim, aqui poderia ter outra coisa, né? Não pode, porque você fez Gauss-Jordan, você elimina tudo que tem em cima do pivô. Aqui, 2B2 menos B1. Aqui, B2 menos B1. Aqui, B3 menos 3B2 mais 2B1. B4 menos 4B2 mais 3B1. B5 menos 5B2 mais 4B1, tá? Então o sistema é consistente. Para ser consistente, né, as últimas 3 equações têm que ser satisfeitas. Então você tem que ter B3 menos 3B2 mais 2B1 tem que ser 0. B4 menos 4B2 mais 3B1 tem que ser 0. E B5 menos 5B2 mais 4B1 tem que ser igual a 0, né? Essas são as condições que devem ser satisfeitas pelos B's. Mas veja, só que aqui você tem uma equação linear, né? Um sistema linear que involucra B1, B2, B3, B4, B5 e B6, né? Ele já está na forma reduzida, né? E você vê que as variáveis dependentes são B3, B4 e B5. Então você encontra B1 e B2 vão ser os parâmetros. Então você tem B1 igual a T1, B2 vai ser igual a T2, B3 vai ser
3b2 menos 2b1 B4 vai ser 4b1, perdão, menos 3b1 mais 4b2 e b5 vai ser menos 4b1 mais 5b2. Ok? Então pronto. Para cada valor de T1 e T2 que você escolhe, você encontra um B que faz com que a x igual a B seja consistente, né? Tá bom? Então essa é uma outra forma, né? Quer dizer, essa é a forma de resolver, né? Mas essa aqui é outra. A diferença é que aqui eu tenho o C1 e o C2 com muitos zeros, com nenhum zero. Aqui tem, pelo menos tenho 2 zeros aqui, né? Esses aqui que não aparecem, 0 e 0. Né? Então tenho um gerador, um conjunto gerador da matriz, do espaço coluna da matriz, onde os vetores têm alguns zeros, né? Ok? Bom. Então essa sessão finaliza com o teorema, um teorema que relaciona o posto de uma matriz com o posto da sua transposta. Tá bom? 4.8.7. Então, qualquer que seja a matriz A, o posto dela é igual ao posto da sua matriz transposta, tá? Esse é um termo importante. Que aparece por aí, ele vai aparecer mais para frente um pouco. Como usar a transposta de A. Talvez a transposta seja mais fácil, né? De achar o posto, né? Mas o que está envolvido no fundo é o fato do posto ser a dimensão comum do espaço linha e do espaço coluna, né? Quando você transpõe, o espaço linha de A vira a ser o espaço coluna de A transposta e o espaço coluna de A vira o espaço linha de A transposta, tá? Em particular, como escrevo então a nulidade de A transposta? Quem será a nulidade de A transposta? Vamos dizer que A é uma matriz de tamanho M por N, né? Então, onde mora A transposta? Qual o tamanho de A transposta? Quem vem aqui? Isso, M por M. Então, o teorema do posto diz o quê? O número de colunas de A é o posto de A mais a nulidade de A. Aplicando o mesmo teorema à transposta, você tem que posto de A transposta
Mas nulidades de A transposta tem que dar quanto? N, muito bem. Então, qual é a relação das nulidades? Nulidade de A e nulidade de A transposta, qual é a relação? Então, tire N, perdão, de N você tira a nulidade, aí você obtém o posto de A, né? Mas o posto de A tem que ser o posto de A transposto. E o posto de A transposto é M menos a nulidade de A transposto, né? Então a relação seria essa, a nulidade de A mas a nulidade de A transposto tem que ser exatamente perdão, a diferença, né? Não, a diferença, né? A diferença da nulidade de A com a nulidade de A transposta tem que ser N menos M, né? É isso. A diferença das nulidades é a diferença entre o número de colunas e o número de linhas da matriz A, né? Ok? Bom, na verdade tem outras coisas que ele desenvolve sobre espaços ortogonais, mas eu não vou falar disso, a gente vai falar mais na frente, tá? Então isso termina a sessão 4.8, tá bom? E aí você tem, nessa sessão, você tem 20 exercícios, né? E tem bastantes que é para você completar, né? Então é bom fazer esses de completar, porque aí você consegue absorver melhor esses conceitos de posto, nulidade e tal. Então aqui termina essa sessão. Alguma pergunta? Comentário? Pronto. Então a próxima sessão trata sobre transformações, que ele chama de transformações matriciais, tá? Transformações matriciais. Matriciais. Que é isso, né? Então, antes de falar em transformação, vocês devem lembrar do conceito de função, né? Então, o que é uma função? Uma função, ela é uma regra, né, que associa um conjunto A, elementos do conjunto A associa com elementos de um conjunto B, né, de maneira única, né? Então você tem elementos aqui do conjunto A. Ao aplicar F, você transforma esses elementos de A em elementos de B, né? Então função e transformação são, no nosso contexto, são sinônimos. Eu gosto de escrever essa ideia de função de outra maneira. Eu gosto de usar como se fosse uma maquininha, né? Então uma função é uma máquina. Então F é uma máquina, ela tem uma manivela aqui. Aí o A é um pacote, então você tem um pacote A, aí vira de cabeça para baixo,
Aí saem os elementos de A. Quando entram na função f, você dá uma volta aqui e saem transformados esses elementos, e esses elementos são colocados no pacote B. Essa é a forma que eu acho melhor de entender uma função. Isso que é o conceito de função. Você transforma elemento de um conjunto em elemento de outro conjunto através de uma lei, de uma regra, né? A gente vai estar interessado em transformações entre espaços vetoriais. Você vai pegar um conjunto de vetores, aqui no nosso caso, a gente vai querer pensar em um espaço vetorial V, tá? V. Então você vai querer transformar os vetores de V em vetores de W, tá? E as nossas transformações, a gente vai usar a letra T, tá? A letra T, ok? E a gente vai escrever assim, T saindo de V e chegando em W, tá? Ou seja, essa anotação significa o que está aqui em cima. Você vai pegar vetores em V, essa setinha significa virar a manivela, e aí você obtém vetores em W, tá bom? Essa noção de função vocês veem nos cursos de cálculo, né? Um pouquinho mais aprofundada, né? As primeiras semanas do curso de cálculo. Cálculo A, pelo menos, né? Então, as primeiras transformações que nós queremos estudar, elas são transformações de Rn em Rm, tá? A gente quer transformações de Rm em Rm. Primeiro estuda essas e depois estuda transformações abstratas, tá bom? A gente quer assim, T saindo de Rn e chegando em Rm, tá? E a gente vai estudar elas por meio de equações, tá bom? Então a gente quer que seja assim, ó. T aplicado a um vetor de Rn N, ele vai estar dado por equações, tá? Da seguinte maneira, né? Essa relação vai estar escrita assim. Então, o V1, o W1, é uma certa transformação T1 de x1, x2, xn. W2 vai ser uma certa transformação T2 de x1, x2, xn e assim por diante, tá? Wm vai ser uma certa transformação Tm de x1, x2, xn. Na verdade, vou trocar essa letra aqui por F, tá? São funções F1, F2, Fn, tá? E a gente está interessada em que essa transformação F1 seja uma combinação linear de x1, x2, xn. Ou seja, a gente quer que esse sistema de equações seja um sistema linear, tá? Isso que a gente quer. E aí, sendo um sistema linear, aparece uma certa matriz. Aparecendo uma certa matriz, a gente obtém um sistema linear e por isso que se chama de transformações matriciais, tá? Então, estamos interessados bom, nosso interesse é sobre quando as equações são quando o sistema é linear. Gostaríamos
estrela seja linear, tá? Ou seja, a gente teria a seguinte informação aqui: W1 seria A11 x1 mais A12 x2 até A1n xn. W2 é A21 x1 mais A22 x2 mais, etc. A2n xn. Por aí em diante. Wm é AM1 x1 mais AM2 x2 até AMN xn. Ok? E com isso a gente pode expressar essa transformação em termos de uma matriz, né? Ou seja, W1, W2, Wm vai ser a matriz A11, A12, A1n, A21, A22, 2m, AM1, AM2, AMN vezes x1, x2 até xn, tá? Ok. Ou seja, a gente quer W sendo A vezes X, tá? Então, voltando ao que a gente queria no começo, né? A gente queria entender uma certa transformação. Isso aqui pode ser escrito assim: a transformação ela vai depender de A. Então a gente escreve T subíndice A. O X, ele a princípio ele pode ser, ele era um vetor coluna, né? Um vetor linha. Nossa, acabou virando coluna aqui, né? Ele era vetor linha, mas na descrição ele aparece, ele termina sendo uma coluna, né? Mas pra gente, a gente sabe brincar com isso já, né? X, colunas ou linhas são a mesma coisa, desde que não misturadas, né? Então essa relação vai ser escrita assim, tá? Essa relação de cima pode ser escrita aqui, né? Aqui são colunas e aqui são linhas embaixo, tá? Colunas. Quem é coluna? X e W. São colunas. E aqui são vetores com vírgulas, tá? São linhas. Ok? Já vai ficar mais claro com o exemplo, tá bom? E a última coisa é que a gente quer, essa notação aqui também pode ser escrita de outra forma, que T a X pode ser escrito assim: X é transformado em W por TA, tá? Então é outra forma de escrever que o livro usa bastante. Em vez de escrever isso aqui, escrever isso daqui, tá? Ok, exemplo. Então a gente quer descrever a transformação de R4 em R3 descrita pelas seguintes equações. Então T sai de R4, chega em R3 e é dada por essas equações aqui, ó. W1 vai ser 2x1 menos 3x2 mais x3 menos 5x4. E W2 vai ser 4x1 mais x2 menos 2x3 mais x4. O W3 vai ser 5x1 menos x2 mais 4x3, tá? Então, o que está escrito aqui? O que a gente estaria pulando uma linha da descrição.
para ficar como função, ela fica assim, x3, x4 seria, aqui botaria o W1, seria isso tudo, tá? Tudo isso ficaria aqui. Aqui, na segunda entrada, você teria tudo que está em verde. E na terceira, tudo que está em laranja, tá? Então, ao invés de escrever esse negócio assim, grande, numa linha só, a gente escreve as relações em 3 linhas. E para isso faz uma ponte, que chama de W1, isso chama de W2, isso chama de W3. E aí, escreve as relações como um sistema linear, ok? Então, a gente quer encontrar a relação matricial. Qual é a relação matricial? Dada pelo sistema de cima. Qual a matriz A que eu devo colocar? 2 menos 3, 1 menos 5, 4, 1 menos 2, 1, 5 menos 1, 4 e 0, né? Vezes x1, x2, x3, x4, tá bom? Ok? Então me digam quem é a imagem do vetor 1, 0, 1, menos 1. Vamos lá. Quem vem aqui? Então seria 2 mais 1, 3 menos mais 5, 8. Muito bem, Alexandre. 8. Depois vem quem? 4 mais 1. Perdão, 4 menos 2 menos 1. 4 menos 3 igual a 1. E finalmente a gente tem 9, né? Ok. Muito bem. A gente substitui aqui, né? A coluna x1, x2, x3, x4 pela coluna 1, 0, 1 e menos 1. Faz a conta e obtém o resultado, né? Beleza. Bom, então essas transformações que são dadas por essas matrizes, elas são chamadas de transformações matriciais, tá? E aí vem o primeiro teorema. Propriedades das transformações matriciais. Como elas vêm dadas por equações lineares, então elas herdam as propriedades das equações lineares, tá bom? Pronto, então o que eles herdam? Se você tem uma transformação linear dada pela matriz A, transformação matricial que sai de Rn para Rm, aí você tem as seguintes propriedades. O zero sempre é transformado no zero, tá bom? Isso fica claro daqui do exemplo. Se você bota x1, x2, x3, x4 igual a zero, qualquer que seja a matriz A, que esteja aqui no meio, o W1, W2, W3 tem que ser necessariamente iguais a zero, né? Ela é homogênea, ou seja, se você transforma um vetor, o múltiplo de um vetor é transformado no múltiplo da imagem do vetor antigo. Então, quando você multiplica o vetor por um escalar, ele sai do parêntese, ele atravessa o parêntese, tá? Isso chama-se homogeneidade. Se você soma dois vetores, então a imagem deles é somar
as imagens de cada um deles, né? A transformação transforma U mais V em o transformado de U mais o transformado de V. E a mesma coisa acontece com a diferença, né? E essas relações seguem diretamente do fato de serem definidas por matrizes, ok? A próxima propriedade diz que quando duas transformações matriciais coincidem, é porque as matrizes que as determinam tem que ser necessariamente a mesma, né? Então, veja só, você tem a transformação matricial T descrita por A, a transformação matricial TB descrita por B. Se elas são iguais, ou seja, se elas transformam todos os elementos de Rn no mesmo, quer dizer, se você pega qualquer vetor de Rn e a imagem pela TA é a mesma que a imagem pela TB, isso para qualquer vetor x, o que quer dizer é que a matriz A e a matriz B são iguais, né? Então, não só duas matrizes iguais determinam a mesma transformação matricial, como se a transformação matricial determinada por A é igual à transformação matricial determinada por B, isso significa que A e B tem que ser iguais, tá? Bom, tem transformações que são muito simples de descrever. Exemplo 2. O que é que acontece se a matriz A é igual à matriz nula, por exemplo? Na verdade, esse exemplo é melhor fazer na próxima página. O que acontece se a transformação é dada pela matriz nula? Se A é a matriz nula, então o que faz TA com o vetor x? Quem será? Lembre-se que para achar isso, você faz o produto, né? Quanto é a x? Qualquer que seja x. Zero. Qualquer que seja x de Rn. Né? Então, essas são chamadas de transformações nulas, né? Transformações nulas. Transforma qualquer vetor no vetor nulo, ok? Exemplo 3. O que acontece se A é a matriz de identidade? Matriz quadrada de identidade. Então, TA faz o que com x? Lembre-se aqui, para achar a imagem de x, você precisa calcular A vezes x. Quanto é A vezes x se A é a identidade? X. Então, isso qualquer que seja o x. Transformação de identidade, tá? Identidade. Então, a gente tem duas matrizes especiais, a matriz nula e a matriz de identidade, produzem duas transformações especiais chamadas de transformações nulas e transformações identidades, tá? Bom. Então, existe um problema que a gente pode resolver de um jeito simples, que é o seguinte: se você conhece a transformação matricial, como você acha a matriz? Até agora a gente fez o contrário. A gente, dada a matriz, encontrou a transformação matricial, né? Como se faz o processo contrário?
encontrando a matriz da transformação matricial. Ele chama essa matriz de matriz canônica, tá? Então, isso se faz assim, ó. Você pega a transformação e calcula as imagens dos vetores da base canônica, tá? E a matriz que você precisa encontrar é aquela que tem por colunas esses vetores, tá? Então, por exemplo, você conhece T, né? Com esse T, sabe o que ele faz? Aí você quer achar o A. Como achar o A? O A que descreve a transformação. Então, é simplesmente o seguinte: as colunas de A são as imagens por T dos elementos da base canônica, tá? Primeira coluna, segunda coluna, até a enésima coluna, tá bom? Essa é a forma de encontrar, tá bom? Então vamos ver, diga. Então, você supõe que você conhece a lei e quer achar a matriz. Então, se você conhece a lei, você sabe aplicar o T a qualquer vetor, tá? Isso, então, é o contrário, né? A gente pode conhecer a lei como sendo a matriz, né? Até agora, a lei é dada pela matriz, você tem razão. Mas a gente está supondo que conhece de alguma outra forma a lei, tá? E você quer achar a tal da matriz, tá? Você tem as fórmulas, quer dizer, não necessariamente as fórmulas. Pelas fórmulas, a matriz A é óbvia, né? Mas você pode ter a transformação digamos, por informações geométricas, tá? Então, isso vai ficar claro no próximo exemplo, tá bom? Ok? Vamos ver o exemplo, ó. Ele faz uma tabela, na verdade são várias tabelas onde ele explora e exemplifica um monte de transformações lineares que se usam constantemente, né? Então, primeiro ele começa com as reflexões, tá? Então temos transformações lineares que são reflexões. Então veja, por exemplo aqui, ó, a reflexão em R2 em relação ao eixo Y. Então você tem um vetor aqui, esse daqui tá, tem um vetor XY e ele é refletido em relação ao eixo Y, obtendo o vetor menos XY, tá? Então essa a lei é dada por essa relação geométrica, Alexandre. Você vai refletir os vetores no eixo Y, tá? Ok? Como é... Não, é o ponto. É o ponto inicial. É um vetor, na verdade, né? É um vetor. Isso, é um vetor. O conjunto de partida e de chegada são o mesmo, são um plano, nesse caso, plano R2, tá? Aí a transformação é essa, você pega um vetor e reflete em relação ao eixo Y, aí obtendo esse vetor da esquerda, tá? Tá certo? Então, como achar a matriz? Aí você pega e você só precisa saber o que a transformação faz com os vetores canônicos. O que faz a transformação com o vetor
E1. O E1 é o vetor 1, 0. 1, 0 transformado no vetor menos 1, 0. Tá? Aí você escreve esse vetor como uma coluna. Ok? O que ela faz com o vetor E2? O vetor E2, ele está no eixo X, no eixo Y, perdão. Então, a reflexão dele não é ele mesmo, ele não é refletido, tá? Então, pela fórmula, você sabe que tem que ser ele mesmo, né? 0,1. Aí você coloca esse cara como coluna aqui, ó. Primeira coluna está aqui, ó. E a segunda coluna está aqui. Ok? Então, em outras palavras, você sabia que T fazia isso aqui. Ok? Então, como recuperar a A? A A é T de E1. T de E2. Como colunas, né? T de E1 é quanto? T de 1, 0. Quanto é 1, 0? Segundo a fórmula, menos 1 e 0. Então a primeira coluna é a coluna menos 1, 0. T de E2, segundo a fórmula, vai dar quanto? 0, 1, né? Portanto, você obtém a segunda coluna. Ok? Ou seja, em vez de fazer isso aqui, você seria fazer isso aqui, ó. W1 igual a menos x, né? W2 igual a y, correto? Aí você escreve como sistema. Qual é a matriz do sistema? Essa matriz daqui, né? Certo? Alexandre. Tá, então em vez de montar o sistema, o que diz? Não monte o sistema. É mais rápido você aplicar a transformação aos vetores canônicos e com esses vetores criar as colunas de A, tá bom? Aí ele faz daqui para baixo, esse capítulo é só essas tabelas sobre transformações especiais de R2 e de R3. Ó. A segunda é a reflexão no eixo X, né? Refletindo no eixo X, o que você faz é mudar o sinal do Y, tá bom? Então, T de XY vai ser X menos Y. Para encontrar a matriz, você calcula T no vetor E1, vai ser fixado porque ele pertence ao eixo X, e T de E2 vai ser menos E2, porque você está refletindo ele no eixo X, né? Ou se quiser, pela fórmula, né? Portanto, a primeira coluna é o vetor E1 e a segunda coluna é menos o vetor E1, tá? Essas são reflexões especiais, porque as reflexões de fato são um pouquinho mais complicadinhas, né? Terceira reflexão é refletir na reta, na diagonal principal, né? Então, essa reflexão, aqui tem um erro, tá bom? Aqui é YX. Beleza? Isso aqui tá errado. Bom, então XY é transformado em YX. Então, 1, 0 transformado em 0, 1. Isso aqui. Certo? E 0, 1 é transformado em 1, 0. Então, a primeira coluna é 0, 1. A segunda é 1, 0. Tá? Bom, depois tem reflexões em planos de R3. E é parecido, é a mesma coisa. As matrizes, elas vão ficar agora de tamanho 3×3, mas é parecido. Ó. Olha só.
veja, agora em R3, reflexão no plano XY. Então, se você teve um vetor que está por cima do plano XY, quando reflete ele, o único que muda é a terceira coordenada. O z vira menos z, tá? Então, para achar a matriz é a mesma coisa. Você aplica em E1, ele fica igualzinho. Aplica em E2, ele fica igualzinho. Ao aplicar em E3, ele muda de sinal. Essa é a matriz da transformação. Os outros são os planos XZ e YZ, né? Então veja que é quase a matriz de identidade, né? O que muda é um dos uns vira um menos um. Qual que muda, qual que vira menos um? Quando reflete no plano XY, o último 1 vira menos 1. Ou seja, o que falta aqui, o eixo Z. Quando você reflete no plano XZ, então que está fixado é o Y. Então, o que muda de sinal é o Y. Então aparece um menos 1 aqui no meio, né? E quando reflete no plano YZ, o menos 1 aparece no começo. Tá? Mas tudo vem pela fórmula, né? Então é isso. Em vez de montar o sistema, o que diz esse algoritmo é, em vez de montar o sistema para ver qual é a matriz que determina a transformação, qual a lei que determina a transformação, calcule, use a fórmula para calcular a transformação nos vetores canônicos. Isso vão te dar as colunas da matriz A, tudo bem? Então é isso aí. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com esses exemplos. Ele na verdade, ele faz 10 tabelinhas. São 10 famílias de transformações especiais. Então você tem as reflexões. Aqui você tem reflexões primeiro no plano, reflexões em relação a retas, aqui no espaço em relação a planos, depois vem as rotações no plano e no espaço, depois vem projeções ortogonais, depois vem transformações que preservam a área, tá bom? A gente continua na próxima aula.